Coríntios capítulo 5, versículo 17, a gente percebe que há um caminho para nós. Há um caminho para nós. E diz assim, eu vou ler na versão da Bíblia Viva, como eu tenho lido, porque tem sido mais claro e tem trazido entendimento melhor para nós, tá? Então, se for diferente ali, é só por causa disso. Quando alguém, 2 Coríntios 5, versículo 17, quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma. Teve início uma nova vida. Querido, há um caminho para nós. Nós precisamos perceber que quando nós encontramos o Senhor, quando nós entregamos nossa vida para Ele, é de fato um momento que a gente percebe que um novo caminho surge. A palavra conversão é justamente isso. É quando eu estou dentro de uma rota e eu me converto, eu me arrependo, ou seja, eu mudo de rota. Eu estava numa rota e passo a andar em outra direção. É por isso que o apóstolo Paulo fala de teve início uma nova vida. Essa mudança de rota é uma nova vida que a gente passa a ter. É uma experiência que a gente tem com Deus, que Ele começa a trazer para nós, a trazer o sentido do porquê que Ele criou a gente, do porquê Ele veio para salvar, para transformar, para mudar a nossa vida. E é muito interessante a gente perceber como um caminho, porque o próprio Jesus disse isso. Jesus em João 14,6 vai dizer, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os cristãos, por exemplo, no início da igreja, depois que Jesus morre, ressuscita, a igreja começa ali, eles são chamados e conhecidos naquela época como seguidores do caminho. Porque, na verdade, querido, eles tiveram uma experiência com Cristo, se tornaram testemunhas, começaram a pregar. E a vida com Deus não é simplesmente uma vida como se o Deus estivesse lá em cima e apenas tivesse ali um tempo de ficar adorando esse Deus, ele bem distante. Na verdade, querido, quando nós temos uma diferença das religiões, nós não temos simplesmente um ritual de ficar adorando um Deus que está lá no céu. Porque nós temos a presença do Espírito Santo em nós, um Deus que Ele está lá em cima, mas Ele se faz presente através do Espírito em nossas vidas. Isso faz toda a diferença, porque o Espírito Santo em nós, Ele vai nos guiar conforme a vontade do Pai. Em Romanos 8, 28, se eu não me engano, vai dizer que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que significa isso? É Ele intercedendo para que nós tenhamos a sensibilidade de ouvir e compreender o coração do Pai, do Deus que está lá em cima. Então, o Espírito de Deus, Ele está em nós, Ele habita em nós para que nos guiar, é o nosso consolador, é o Espírito Santo que é o consolador em nossa vida. Por isso que quando nós somos conhecidos pelos seguidores do caminho, porque nós estamos guiados pelo Espírito, cada vez mais andando em direção a sermos transformados todos os dias. É uma novidade de vida, onde eu vou me aperfeiçoando, porque nós estamos aqui nessa terra de passagem. Vai chegar um momento que ou morrendo, ou a igreja, ou Jesus voltando, nós vamos passar por essa terra para viver a eternidade com Ele. É por isso que seguidores do caminho, ou olhar para Jesus como caminho, é porque Jesus é a referência de como nós temos que andar nele. Ele é o motivo, Ele é a referência nossa. Há um caminho para nós. Então, querido, presta atenção. Quando você decidiu sua vida por Jesus, quando você entendeu que o Senhor é aquele que guia, é aquele que te salvou, que te transformou, o próximo passo é você compreender que há um caminho. Há uma jornada para você percorrer. Há várias escolhas que você precisa tomar decisão, que você precisa decidir cada dia pelo Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer, querido, que ele diz assim, ó, somos levados ao matadouro todo dia, por amor a vocês. Ele está falando para a igreja, para as ovelhas, para as pessoas. Por quê? Porque todos os dias ele tem que decidir em renunciar à sua própria vida para viver a vida do Senhor. E a nossa vida é assim também.
Você acorda, querido, nossa carne, nós, seres humanos, temos desejos. Como nós falamos no domingo passado, nós ainda temos inclinações. E por isso, às vezes, a gente nesse caminho tende a andar por situações que atrapalham essa jornada. Então, há um caminho, e Deus tem dito, querido, que há vida nesse caminho. Olha o que diz em Romanos 6,4. A natureza humana, inclinada ao pecado que vocês tinham, foi sepultado com ele, pelo batismo quando ele morreu. Quando Deus, o Pai, com poder glorioso, trouxe-o novamente de volta à vida. A sua maravilhosa vida nova foi-lhes dada para que vocês desfrutem dela. Olha que interessante, Paulo está dizendo que a nossa natureza humana, ela está inclinada ao pecado. Mas quando nós cremos em Jesus, assim como Cristo morreu na cruz e ressuscitou, a nossa confissão de fé representa isso. Quando eu reconheço Jesus, eu estou dizendo, eu estou morrendo para o meu pecado, estou morrendo para a minha vida, para viver a vida de Cristo em mim, uma nova vida, uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso, nessa noite, querido, Deus está dizendo para você, eu tenho um novo para você, eu tenho uma nova vida para você, eu trouxe vida sobre você, e a pergunta que Deus faz para nós é, há alguma coisa de morte ainda? Há alguma coisa que ainda não representa vida em você? Nesse caminho de vida, o que ainda não tem vida em você? Nessa palavra que Deus diz sobre desfrutar dessa vida, o que você ainda não está desfrutando? Porque Deus tem um caminho para nós. Deus na cruz disse, está consumado. E é por isso que Ele pergunta, e Ele tem falado conosco nesses dias sobre isso. O quanto nós desfrutamos da obra de Jesus na nossa vida. O quanto nós desfrutamos do que Cristo fez por nós. O quanto nós temos certeza da fé, para que nós possamos usufruir das bênçãos da cruz, da herança que nós herdamos por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele nos deu vida. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele levou sobre si todas as suas dores, as doenças, para que nós fôssemos curados. Esse é o cenário da cruz. Por isso que nessa noite Deus está dizendo para você, já está consumado. O que ainda nós não estamos desfrutando dessa vida em nós? O que tem dificultado isso? O que nós percebemos, querido, é que a obra de Jesus é algo vivo. O Espírito Santo, presente em nossas vidas, ele mostra que Deus está vivo. Ele ressuscitou e Ele continua se movendo. E quando nós olhamos e percebemos isso, o que falta é o quanto nós ainda encaramos a vida com Deus como uma religiosidade. Sabe, como uma religião apenas. Em que sentido? Como vários rituais de comportamentos para sermos cristãos. A gente apenas vem à igreja, dá o dízimo, faz as coisas bonitinho, mas por dentro ainda não aconteceu nada. Isso é muito perigoso. Quando nós sabemos que Jesus é a única fonte, sabemos que Jesus é o único que salva, e a gente tem uma reverência a Ele, mas o quanto nós, na verdade, mais do que a reverência, nós entregamos nosso coração para Ele de fato. O quanto nós abrimos a nossa vida para Ele. Porque, às vezes, muitas coisas que Deus fala e que fez na cruz não teve efeito em nós, não é por causa dele, mas é por causa da nossa entrega. Qual é o nível da nossa entrega por aquilo que Deus fez na sua vida e na minha vida? Qual é o nível de entrega que nós precisamos ter? A Bíblia, o que nós precisamos entender é que há experiência nesse caminho. Sabe, nós estamos vivendo uma jornada com Deus, há experiências, sejam elas boas ou ruins. Como nós falamos aqui no momento de oferta, a vida não é um mar de rosa. As coisas não dão certo sempre.
Como aquela canção, né, no final do ano, que tinha muito esse CD ali no Alcântara, né? Esse ano eu só venci. Quem lembra desse cântico no Alcântara? Lembra, não, irmão? Diz um aí, anima aí. Não, só eu estou ficando estranho. É porque esses últimos anos não cantou não, entendeu? Mas todo ano tinha lá um CDzinho lá do irmãozinho lá tocando lá para vender lá. Esse ano eu só venci. E aquilo não deixava cacutado com aquilo, né? Porque, rapaz, o irmão só vence mesmo, né? E às vezes a gente não tem noção que a vida, ela tem suas situações. Às vezes acontecem coisas que nós não esperávamos. Às vezes acontecem coisas que nós não planejamos. E às vezes a gente quer achar que porque nós servimos ao Senhor, tudo tem que dar certo. Agora preste atenção, por que não dá certo? Porque aquilo que você criou de expectativa pode ter sido um plano seu, mas não de Deus. Às vezes o que não aconteceu é porque não estava na agenda e dentro do propósito de Deus na sua vida. Então tem coisas que dá errado, não é porque você, está com alguma coisa ruim na tua vida. É porque você está precisando entender que existem coisas que não fluíram, que não deram certo, porque às vezes não estão alinhados com o que Deus tem para você. É como uma relação de pai e filho. O filho pode pedir um monte de coisa para você, mas você como pai vai dar tudo que ele quer? Se dá, irmão, você está com algum problema aí, irmão. Você está fora do eixo aí. Tem coisas que você até pode dar, irmão, mas você não dá. Por quê? Porque às vezes não é o tempo. Sabe? O fato de eu ter condições de dar coisas para o meu filho não significa que eu tenho que dar algo para o meu filho. Porque depende do tempo, do momento, se ele está pronto para receber aquilo. Quem ensina isso? Deus. Nosso Pai faz isso direto. Nós desejamos e sabemos às vezes nós recebemos profecias, direcionamentos de Deus mostrar que Ele tem algo para nós. Mas nós não recebemos ainda. Por quê? Porque Deus jamais vai te dar algo que você não esteja preparado. Então, o que a gente aprende com isso é que no caminho, as experiências que nós passamos, sejam elas boas ou ruins, elas representam o preparo que você precisa ter para gerar maturidade. Por quê? Maturidade são pessoas que estão se preparando, que estão preparadas para viver o que Deus tem para você no caminho. A vida com Deus é uma jornada. Sabe por que é uma jornada? Lá no Salmo 139 vai dizer que os nossos dias foram escritos. Deus tem algo determinado para nós. Então isso significa que Ele tem já um plano para nós. Hoje pela manhã nós lemos Jeremias. A chamada de Jeremias é muito interessante, porque Deus diz assim, antes de eu te formar no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Ou seja, antes de você ser formado, Deus já havia escolhido. Ele fez isso com Jeremias, mas Ele fez isso com todos. Porque Ele não fez só com Jeremias, porque aquilo ali é a maneira de Deus nos criar e realizar as coisas em nós. Então o que significa? Que Deus sabe muito bem o que é melhor para nós. Que nessa jornada, nesse caminho com Cristo, por que é um caminho? Porque por causa do pecado, nós nos afastamos da vontade real de Deus. Por causa do pecado, nós nos distanciamos daquilo que Deus tem para nós. Quando eu tenho um encontro com Cristo, é como Cristo estivesse dizendo assim, vem cá, eu agora estou tirando a condenação do pecado, eu estou tirando o que o pecado gerou em você, para que você volte para o plano original, para que você volte a viver o que eu sempre planejei para você, para que você viva aquilo que antes de você ser formado, eu planejei para a tua vida. Então a jornada é o quê? É justamente a conversão. Eu saí do estilo da vida que eu levava antes, para ir em busca da direção do que Deus tem para mim. Então qual é o sentido da existência de um cristão? Encontrar e viver e se realizar nos propósitos e desígnios que Deus tem para nós. Sabe? Essa é a jornada, querido. Esse é o prazer da nossa existência e da nossa vida. Nós mergulharmos e conhecer o que o Senhor tem para nós. Então, além de nós sermos salvos e não irmos para o inferno, nós temos a oportunidade de restituir o plano que Deus teve para nós antes de sermos criados. É isso que Cristo veio gerar em nós. Então nós temos um diferencial na religião.
Porque nós não temos uma religião simplesmente para vir aqui, porque temos um Deus que a gente vai ficar adorando Ele. Nós temos uma vivência, uma experiência com um Deus vivo, que através do seu Espírito habita em nós. E todos os dias, em toda hora, nós temos intimidade com Ele. Ou seja, nessa noite Deus está dizendo para você: eu quero ser muito mais do que um Deus longe, eu quero ser um Deus perto, eu quero viver e fazer você desfrutar da vida que eu conquistei na cruz por você, para você. Sabe, querido, quantas pessoas às vezes ficam dizendo: como que eu vou ir para a igreja? Não tem como abandonar isso, não tem como abrir mão disso. Eu não consigo sair do vício X, do vício Y. Eu não consigo sair dessas situações. Ninguém consegue, irmão. O que nós fazemos é entregar nossa vida para Cristo. É dizer: Deus, eu não consigo. Eu quero entregar minha vida, eu quero viver, me ajuda. E no decorrer do caminho, nós vamos nos libertando dos vícios e das situações. Nós não temos como. Talvez você está aqui e está dizendo assim: olha, quando eu conseguir mudar a minha vida, abrir mão disso, daquilo outro, eu vou entrar para a igreja. Eu sei que é o caminho. Sabe quando que você vai entrar? Nunca. Porque na verdade não é você que transforma ou muda, faz qualquer coisa. Pelo contrário, é nós reconhecermos: olha, Deus, eu não consigo. Quando você diz para Deus: eu não consigo, é onde Ele vem: mas eu consegui. Na cruz eu paguei um preço por você. Na cruz, todo escrito de dívida, o pecado, aquilo que você sente dificuldade, eu paguei o preço por você. O que precisa então? Experiência com Ele. Entregar a vida para Jesus é uma experiência de entregar para esse Deus vivo. Sabe, entregar o seu coração para dizer: olha, Deus, eu quero compreender, eu quero te conhecer, eu quero experimentar. O Senhor diz em João 14,6 que você é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero seguir esse caminho. Eu quero conhecer essa verdade e eu quero viver essa vida. Hoje o Senhor está dizendo para você e para mim que Ele quer manifestar em nós o caminho, a verdade e a vida. Porque é nesse caminho, querido, que experiências nós vamos tendo, sejam boas ou ruins. Porque se você reparar, quem tem filho aqui sabe, e você também já foi filho, o que define e o que determinou a sua vida hoje são as experiências que você teve no decorrer da sua trajetória. O que Deus está dizendo e mostra para nós é: o que define a nossa santidade, a nossa vida com Deus, é as experiências que nós vamos tendo com Ele. E cada vez que a gente vai tendo experiência com Ele, a gente vai sendo transformado. E aí Romanos 12:2 diz assim: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem a vocês. Olha que interessante. Essa palavra vai dizer o seguinte: olha, não imitem a conduta e os costumes desse mundo. É por isso que nossa jornada, nosso caminho é ir se desprendendo dos comportamentos desse mundo aos poucos, para ir em direção a uma experiência, como ele chama aqui, de experiência própria, com o próprio Deus. É você tendo a sua experiência com Deus. Nós contamos aqui o testemunho da irmã, e nós nos edificamos com isso, mas você tem que ter o seu testemunho. É maravilhoso nós ouvirmos a história, mas você tem que ter a sua história. Então essa palavra de Romanos 12:2, ela revela o quê? É Deus te chamando para ter experiência com Ele. E aí você vai perceber que os caminhos do Senhor realmente satisfazem. Então preste atenção, você hoje deve estar pensando assim: como que eu vou abrir mão da minha vida, de coisas que eu ainda pratico? É difícil você abrir mão de situações que há tantos anos você tem. Existem pessoas, querido, que lutam por várias situações de abrir mão de coisas. E hoje Deus está dizendo para você que é hora de você entregar isso. É hora de você dar um passo a mais de fé. Sabe? Você já entregou muitas coisas. Você já viveu um nível de experiência. E Deus está dizendo assim: olha, entrega mais. Porque o nível da tua entrega determina o nível da sua experiência.
Porque andar nesse caminho com bagagem que não é sua, não dá. Então a pergunta que eu te faço é: o que você ainda está carregando no caminho que não te pertence mais? O que você ainda está carregando no caminho que não te pertence mais? Talvez você está com dificuldade de continuar a caminhada. Você está com dificuldade de continuar a experiência com Deus. Sabe, de desfrutar dessa vida, de mergulhar essa experiência com o Senhor e conhecê-lo cada vez mais. Há talvez um desejo no teu coração de você desfrutar e conhecer mais do Senhor. E existem coisas que em você ainda te prendem. Ainda você, nesse caminho com Cristo, você ainda está carregando bagagens. Ainda você está carregando costumes. Você ainda está carregando comportamentos do homem humano, da sua estrutura que você aprendeu com seus pais, com a sua experiência do dia a dia, da vida. Sabe, ainda mais você, querido, que tem aí seus 30, 40, 50 anos. Você tem uma história, você tem uma vida, você tem uma série de coisas que você já passou. E quantas coisas você já tem já na sua mente de maneira de viver. E às vezes, querido, isso entra em conflito com os valores e os princípios de Deus. Deus está te chamando, Deus está querendo te mostrar coisas novas. E às vezes a tua mente ela está resistindo, porque você aprendeu de um jeito, você viu as coisas de uma forma. E aí quando você ouve Deus falar, Deus se revelar a você, aquilo entra em conflito. Por isso Deus nessa noite, querido, Ele vem dizendo assim, ó, há um caminho. Eu sou esse caminho. E sabe, Deus se manifesta nessa noite para nós, não mais como Deus que está longe, mas o Deus que está perto. A gente aprende com o Espírito Santo, porque Ele está aqui, Ele se manifesta. Sabe, quando a gente adora o Senhor e a gente percebe a presença de Deus, é Ele dizendo assim, está vendo como eu estou aqui? Está vendo como eu se faço presente? É Ele confirmando no meu coração, no meu espírito, no seu coração, no seu espírito. Eu estou contigo. Eu estou contigo nesse caminho. Pode doer a tua entrega, mas a nível da dor, estabelece a experiência da cura. Já reparou que quando a gente vai curar algum machucado, dói, né? Você machucou, tem uma ferida, tem que lavar, tem que fazer um monte de coisa, dói, mas a gente sabe que é importante para quê? Para cicatrizar, para curar, para passar o que tem que ser passado. Preste atenção. Existem entregas aqui que você está com medo de doer. Existem coisas que você tem carregado nesse caminho que você está com dificuldade de soltar. E Deus está dizendo, eu quero limpar. Vai doer no início, mas você vai ver que vai aliviar no caminho. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Por que Ele é a verdade? Porque às vezes você está no engano. Você está no engano de que do jeito que você está é bom, mas não percebeu que a verdade de Cristo é muito melhor. É por isso que Romanos 12, 2 ele diz, e assim vocês aprenderão de experiência própria, como os caminhos de Deus realmente satisfazem a vocês. Sabe, querido, Jesus é a verdade, porque é nele que a gente descobre que muitos caminhos nossos são enganos. Quando Jesus se revela, o que é mentira na nossa vida cai por terra. Sabe, o que já não faz mais sentido para nós se desfaz. Por isso que a palavra do Senhor, ela é extremamente importante. É por isso que Salmo 23, ou melhor, Salmo 139, versículo 23 e 24 diz assim, por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes, põe os meus pensamentos e emoções à prova, toma conhecimento de tudo, descobre qualquer caminho errado e mau e orienta-me, para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. Ah, querido, quantos hoje, como eu, precisamos fazer essa oração hoje? É tempo, querido, de nós fazermos essa oração como o salmista. É o Salmo 139, querido. O Salmo 139 é aquele que inicia mostrando que Deus escreveu os nossos dias, que ele olhou cada detalhe da nossa vida. É lindo o Salmo 139. E nos últimos versículos ele faz esse momento aqui. Por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes. Deus nessa noite, querido, vai te examinar em detalhes.
Esse Deus maravilhoso, querido, que é tão poderoso, grande, mas que também se manifesta através do seu Espírito em nós. Ele começa a dizer assim, ó, eu estou te examinando em detalhes. O que precisa acontecer, querido, é nós fazermos como salmista, dizer assim, ó, põe os meus pensamentos e emoções à prova. Toma conhecimento de tudo. Você vai deixar hoje Deus tomar conhecimento de tudo da sua vida? Nós estamos num caminho e Deus quer conhecer tudo a seu respeito. Nós estamos numa jornada com Ele. E hoje você tem coragem de permitir que o Senhor ponha à prova as suas emoções, os teus pensamentos. Sabe o que é isso, querido? Quantas vezes nós somos donos da verdade? Quantas vezes nós somos donos dos nossos sentimentos e achamos que estamos certos? Quantas vezes nós brigamos, discutimos? Quantas vezes nós nos questionamos, continuamos numa postura com as nossas verdades absolutas, que adquirimos com a nossa vida, os mais experientes, que adquiriram maneiras de viver, que foram importantes para a tua segurança, para manter você dentro de um caminho. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, põe à prova isso. O que é pôr à prova? Isso tem sentido bíblico? Isso tem sentido com o que eu te ensino? Isso realmente te traz segurança como mulher de vida? Será que a maneira como nós andamos hoje tem a ver, querido, com aquilo que Deus tem para nós? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nessa noite, querido, esse Jesus, ele diz para mim e para você, põe à prova os teus caminhos, põe à prova a tua vida, os teus pensamentos, as tuas emoções. Permita, querido, que Ele tome conhecimento de tudo a seu respeito. Feche os seus olhos, querido. Porque nessa noite, querido, deixe que Deus tome conhecimento de tudo. Será que você já confessou e colocou diante dele tudo que você pensa, tudo que você imagina, tudo que você sente? É por isso, querido, que no momento de oferta eu falei sobre pessoas que estão carregando fardos, pessoas que às vezes estão servindo, que acabam até murmurando. Eu não estou aqui te condenando, mas é porque nós servimos um Deus que Ele está dizendo hoje para nós, põe à prova o que você está sentindo. É como se Deus estivesse dizendo, diz para mim o que você está sentindo, deixa eu ver o que é, por que você está dessa forma? Deus está dizendo, ó, deixa eu tomar conhecimento de tudo, o que realmente está passando pela sua vida. Irmãos, eu tenho plena convicção de que nessa noite, talvez existem pessoas que estão em casa hoje, ouvindo essa palavra. Eu quero que você em casa, pare agora e entenda que é o momento de você abrir o teu coração e dizer tudo para Deus. Deixa Deus estar a par de tudo. Deixa Deus tomar ciência de tudo, assim como você que está aqui. Fique de pé no seu lugar, porque esse é o momento de você ter a sua experiência com Ele. Como diz Romanos 12:2, você tem uma experiência própria. Ele hoje, querido, vem exclusivo para cada um de nós. Que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. O Deus do Salmo 139, que escreveu todos os nossos dias. O Deus de Jeremias, que escolheu antes de nos formar no ventre da nossa mãe. Esse é o nosso Deus criador, que diz para você, eu te criei antes, eu sei muito bem quem é você, eu sei muito bem o que você precisa, eu sei muito bem qual é o caminho. Esse Deus maravilhoso, que está dizendo para mim e para você, eu preciso estar a par de tudo, eu preciso olhar e saber, pôr à prova o que você está sentindo. Sabe, querido, Deus está dizendo para você, é hora de você aprender a confiar em mim, a chorar em mim, a confessar comigo, a abrir o teu coração. Sabe, querido, existem pessoas aqui e na internet que você está assim, olha, talvez ninguém me ouve. Você talvez está assim, olha, ninguém me entende. E não vai entender enquanto você primeiro não confessar ao Senhor. Existem coisas que estão no seu coração que pessoas nenhuma vão conseguir dar um conselho para você. Na verdade, querido,
Deus está esperando você, porque o que você precisa é a revelação dele, é ele se apresentando como caminho, é ele se apresentando como verdade, é ele se apresentando como vida. O que há morto em você, Deus vai trazer vida. O que há mentira em você, Deus vai trazer verdade. E o que há perdição em você, Deus vai te trazer para o caminho. Por isso, nessa noite, Deus se revela para nós dizendo: eu sou o caminho. Se você hoje está andando por situações descontroladas e desgovernadas na sua vida, eu estou dizendo para você, Deus hoje se revela dizendo: eu sou o caminho na sua vida. Se há mentiras, se há situações que ainda estão trazendo enganos sobre você, pensamentos, emoções, Deus está dizendo: eu sou a verdade a seu respeito. Você anda às vezes na mentira do diabo, você anda às vezes na mentira de pessoas que falaram coisas sobre você, você anda às vezes em falácias, e Deus está dizendo: eu sei quem é você, porque eu sou o dono da verdade. Deus é a verdade. Então Ele se revela para você dizendo: eu sei quem você é, porque eu te criei. E hoje, querido, quando Deus Criador se revela a você, é Ele que te traz vida. Só há vida em você quando você volta para o eterno, quando você volta para o Criador. Há pessoas aqui que hoje precisam voltar para o Criador. Há pessoas aqui hoje que precisam se derramar para o Criador. Há pessoas aqui hoje que precisam pular o campo da religiosidade e dizer: eu preciso de uma experiência contigo, eu preciso me encontrar com a verdade, eu preciso me encontrar com a vida, eu preciso te conhecer. A minha oração nessa noite, querido, é que nós saiamos do tempo, como a história de Nicodemos. Nicodemos era um estudioso, um mestre da lei, e ele encontra-se com Jesus, e Jesus diz para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada. Como que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar no ventre da minha mãe? Talvez nós estamos às vezes pensando, querido, como é que eu vou viver isso? Isso é espiritual. Você primeiro entrega a sua vida, seu coração, sabe, você declara. Deus está querendo trazer experiências para essa igreja. Existem pessoas que estão no campo da racionalidade. Existem pessoas que estão como Nicodemos, querendo às vezes compreender o que não se compreende, apenas se vive. Deus está te chamando para experiência. Deus está te chamando para vida com Ele, para mudar essa situação. Existem coisas que estão acontecendo na sua vida porque não é pela sua forma ou pelo campo humano que vai se resolver. É por isso que a minha oração na oferta foi desatar coisas sobre a tua casa, sobre os céus, sobre a sua cabeça, porque o que nós precisamos é elevar o nosso nível de espiritualidade, de experiência com Deus, para que o sobrenatural mude o que o natural não muda, para que Deus intervenha em situações que nós humanamente não conseguimos. Nós somos, querido, daqueles que cremos num Deus poderoso para desatar, para mudar, para trazer outros caminhos, para libertar os cativos, transformar. É esse Deus que nós servimos, e é isso que Ele está se manifestando no meio de nós. Por isso, querido, é que eu faço essa pergunta para você: o que no caminho você ainda está carregando que não te pertence mais? Deixa esse peso, para andar nas águas, para andar nos ventos do Espírito, não tem que ter peso de nada. Por isso, nessa noite, eu te dou a oportunidade. Você aqui, querido, duas oportunidades que eu quero te dar aqui. Primeiro é você que precisa voltar para Jesus. Primeiro é você que precisa tomar uma decisão por Jesus. Primeiro é você que entendeu que é hora de mudar de vida. Você que entendeu que precisa viver a vida eterna, que precisa entregar para o novo caminho. Eu quero te dar essa oportunidade, que eu quero orar com você. Faz um sinal aí, vem aqui na frente. Você que entende assim: olha, eu preciso entregar minha vida para o Senhor. Eu não sei como que eu vou me desprender das coisas dessa vida, não sei, mas eu preciso me lançar nesse tempo com o Senhor, porque eu sei que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu quero te convidar aqui na frente, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Ah, querido, essa é a tua decisão. Essa é a tua decisão. Essa é a tua escolha. Esse é o caminho. Que maravilha, cara.
Oh, meu Deus! Que coisa linda! Essa é a única coisa, querido, que desata você, que muda os céus da sua casa, que muda os céus da sua vida. Jesus, o libertador, maravilhoso, é esse Jesus. Eu fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quero um vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a primeira escolha. Você pode vir aqui ainda. Essa é a primeira oportunidade que eu estou te dando, de decidir por esse Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas existe uma outra decisão, querido, que é para os irmãos mais velhos. Sabe do filho pródigo? Deus tem falado muito isso comigo, que na história do filho pródigo existem os irmãos mais velhos. É aquele que por tanto tempo ficou num ambiente sem experiência e sem desfrutar da vida, que quando viu o pai se manifestando com o irmão, acabou murmurando. A murmuração, querido, às vezes pega a gente, porque a gente se distanciou da experiência, a gente não conseguiu enxergar a gratidão. E Deus está falando, querido, que há muitos filhos pródigos. Você que está em casa, eu sei que tem pessoas que estão ouvindo isso. Esse é o seu momento, querido. Você é muito importante para o Pai. Você já tem o que você precisa. O que precisa é o teu coração nessa noite se livrar, se libertar, entregar. O Pai te ama, assim como o pai do filho pródigo disse para o outro filho: você tem tudo, você sempre teve tudo aqui. Sabe o que Deus está dizendo para essa igreja? Para aqueles que são há muito tempo dessa igreja. Essa é uma palavra que eu vou dizer para você, que há muito tempo está nessa igreja. Você já tem tudo para desfrutar. O Pai te deu tudo. O Pai te deu tudo. Está na hora de você pôr em prática. Você tem tudo. Não precisa ficar preocupado com aquele que está chegando. Não precisa. Existem pessoas que estão carregando fardos porque não compreenderam que Deus já deu ferramentas, Deus já deu tudo. Por isso Deus está mudando os céus da sua casa e da sua vida. Cadê o irmão mais velho? Eu vou te dizer uma coisa para você. Por muito tempo eu fiquei como irmão mais velho, porque a gente se enche de orgulho, a gente se enche de religiosidade, a gente se enche de achismo, a gente se enche de verdade própria e começa a achar que a gente é o dono da verdade de tudo. E começa a criticar as coisas. Eu já falei sobre isso aqui. É por isso que eu digo isso para você. Existem pessoas aqui que precisam passar por esse batismo. Esse batismo, querido, de transformação. É quando você sai da visão do irmão mais velho para ter o prazer da restauração dos filhos pródigos, dos perdidos, da graça, do amor, da misericórdia. Há quanto tempo Jorge caminha conosco, Jorge? Que alegria, Jorge. Que alegria te ver aqui. Há quanto tempo Jorge caminha conosco? E hoje Jorge entendeu a mensagem. Hoje chegou o seu momento, Jorge. Hoje Deus vai mudar algo muito forte no seu coração. Hoje, Jorge, não é o que eu falo, não é o que as pessoas perto de você falam, é o que você vai viver com o próprio Senhor na sua vida. O Espírito Santo vai começar a te tocar, Jorge, de uma forma como você nunca imaginou. Nunca imaginou, nunca imaginou. Como? Que maravilha! Nós nos alegramos com a sua vida, nós somos felizes contigo. Como é bom ver você aqui se rendido ao Senhor. Como é bom ver você no altar, sua casa, sua família. Grandes coisas o Senhor tem feito pela sua família, pela sua casa. Grandes coisas o Senhor tem feito por essa família, que é outra família que vai testemunhar quantas coisas essa família tem vivido já há muito tempo. Ah, querido, isso é maravilhoso demais. É por isso que Deus está dizendo: chegou o tempo de sairmos dessa visão de filho pródigo, de irmão mais velho,
voltarmos a nos alegrar com os perdidos, voltarmos a nos alegrar com a vitória do irmão. Alegrai-vos com a vitória dos irmãos. Deus tem restaurado, Deus tem mudado a sorte das pessoas. Alegrai-vos, honre ao Senhor, celebre ao Senhor, porque Ele tem mudado as famílias, Ele tem transformado, Ele tem mudado a sorte da nossa casa. Temos muitos motivos para adorar, para agradecer, para exaltar o Senhor, porque Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Famílias estão sendo restauradas. Eu anulo as mentiras de Satanás, eu anulo as mentiras do inimigo, as falácias que trazem engano e desânimo. Nós temos vivido grandes coisas do Senhor. Deus tem feito maravilhas nas casas, querido. E nós precisamos contar esses testemunhos, porque nós temos percebido que Deus tem feito muitas coisas. A todo momento Deus tem feito milagres, seja na área financeira, seja na restauração da sua casa, do casamento. E eu estou falando tudo isso, querido, porque você, se está vivendo algo ainda que precisa de um milagre, de uma intervenção divina, eu quero lhe dizer: Deus está olhando para você, Deus está olhando para nós. Esse é o tempo de você se humilhar, clamar. Deus vai ouvir a tua dor, Deus vai ouvir a tua oração, Deus vai ouvir o teu clamor. Sabe, querido, essa é minha intercessão por você. Aqueles que estão aqui sofrendo, aqueles que estão aqui gemendo por situações, Pai, olha para eles, muda a história da casa deles, muda, Senhor, porque nós temos visto que o Senhor pode fazer muito mais. Muda, Senhor. Há clamores aqui sendo levantado, Deus. Há clamores, há gemidos. Ouve a oração dos teus filhos. E nós queremos celebrar a vitória. Nós queremos celebrar a vitória. Aleluia. Queremos ser gratos, Senhor, pelo que o Senhor já fez e o que vai fazer. É isso que nós queremos. Pai, eu quero orar pela vida do Jorge. Pai, em nome de Jesus, o teu filho hoje toma uma decisão. O teu filho hoje confirma que só o Senhor é Deus e que ele entrega a sua vida para viver a eternidade com Ele, com o Senhor. O teu nome está escrito no livro, Jorge. O teu nome está escrito no livro, porque perante os homens você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o único. Ele já tem restaurado a sua vida, e hoje uma chave vai virar você. E que nessa decisão sua, eu oro para que você seja cheio do Espírito, que você viva a experiência com o Espírito, esse Deus presente em você, que vai fazer você conhecê-lo cada vez mais e conhecer o Pai. Que você desfrute da vida que na cruz foi alcançada, que você desfrute da vida eterna sobre você, que você desfrute da experiência, você e a sua casa, em nome de Jesus. Que em nome de Cristo, o que está atado seja desatado, o que está de alguma forma trancado seja destrancado, o que ainda está amarrado seja desamarrado, em nome de Jesus. Que os céus mudem sobre a sua casa, família, filhos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Celebre a vida, celebre o caminho. Aleluia! Tem festa no céu. Vida! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos adorar? Para a gente finalizar. Como é que é? 1000 graus, né? 1000 graus, né? Pode ser 1000 graus, celebrar, né?